assistir a todos aqueles irmãos, assim como ficou tão claro pelo Cristo, que estamos aqui para servir, não para ser servidos. Que o amor e a caridade seja melhor praticado no nosso dia a dia. E que, acima de tudo, de todos e de qualquer situação e condição, tenhamos a nobreza de perdoar. Porque o primeiro passo para a nossa evolução espiritual e moral é o perdão com todos aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos maltrataram. Que tenhamos a nobreza de perdoar, como Jesus Cristo pediu ao Pai que nos perdoassem pelas nossas faltas. Agradecidos estamos, pedimos mais uma vez a nobreza e a gentileza de manter o microfone desligado. Querido Júlio Galamba, somos todos ouvidos, meu irmão. Oh, meu querido Ícaro, eu que agradeço já imensamente o convite, né, feito pela nossa querida irmã Liviane. A saudade do Cristina é grande, porque é uma casa que, quando eu estou me sentindo meio cansado, eu me lembro daquele pessoal de 1h da tarde, dia de domingo, atento, prestando atenção, se dedicando. Eu digo, pelo amor de Deus, você tem até vergonha de dizer que está cansado. E aí a gente leva essa motivação para casa. Então, um abraço em todos, né? Que a espiritualidade continue nos abençoando nessa nova maneira de nos conectar. A conexão agora, eu acho que ela é bem mais forte, que ela é pelo coração. A gente sente saudade da alma da pessoa. É claro que o abraço fraterno, o carinho, o aperto de mão é muito importante. Mas nós vamos contando com o que nós temos, né? Então, dentro desse tema extraordinário, né, que o senhor Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro para ele, onde o nosso querido Santo Agostinho traz uma mensagem fabulosa. Essa frase, geralmente atribuída ao filósofo Sócrates, né, 478 a.C., conhece-te a ti mesmo, é, na verdade, uma inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos. Era um local dedicado a Apolo, né, o deus da luz, o deus do sol, deus da verdade, deus da profecia, da mitologia grega. Então, buscava-se o conhecimento do presente, do futuro, por intermédio das sacerdotisas. Na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, do conhecimento da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada, uma vida mais autêntica, uma vida feliz. Na verdade, a frase completa ela é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, nessa visão, maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido, e sim o resultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em conquistá-la. Exatamente por isso, é possível encontrar pessoas vazias em plena velhice e, ao contrário, mentes sábias no auge da juventude. Perdão. Como o autoconhecimento não é uma tarefa das mais fáceis, uma parcela significativa da humanidade prefere se debruçar à janela para espionar ou encontrar o defeito dos outros. É muita pretensão de alguém usar pessoas como alvos de seu olhar, de sua língua, quando pouco ou quase nada sabe de si mesmo. O autoconhecimento ele não acontece num estalar de dedos. É um processo sem fim, um processo que se inicia todos os dias e tem como objetivo nos levar a conhecer os nossos sentimentos mais íntimos, nossos pensamentos, aquele que a gente esconde até de Deus. Padrões, mecanismos de autodefesa, de sabotagem contra nós mesmos, né? É um processo que possibilitará nós enfrentarmos nossos medos, né? Os limites que nós impomos a nós mesmos para superar nossas carências e superar nossas limitações. Enquanto nós não nos conhecermos, a gente sempre vai ter medo de avançar. Então, a doutrina espírita ela afirma, através dos próprios espíritos, o que somos em essência. Somos seres imortais, indestrutíveis, mas por séculos sem fim nos confundimos com o próprio corpo, esquecendo que nós somos um espírito preso momentaneamente a um corpo. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando eu digo eu estou cuidando de mim, eu não estou cuidando do meu corpo, eu
Eu estou cuidando de minha alma, que é o que nós estamos fazendo agora. E a partir desse entendimento, a doutrina dos Espíritos dialoga na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas mesmo ciente dessa condição de que estamos aqui de passagem, que é a verdadeira vida, é na pátria espiritual, ainda temos muito medo da morte. Muito medo da morte. Não sabemos ao certo o motivo desse medo. Se ele simplesmente chega e nos domina e toma conta de nós e bate até o pânico. Na escala espírita, o senhor Allan Kardec classificou didaticamente os espíritos para que a gente já comece a se conhecer espiritualmente. Espíritos imperfeitos nós somos, aqueles que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que retardam o progresso. Os bons espíritos são aqueles que o desejo do bem é predominantemente no seu dia a dia. Nenhum pensamento negativo passa na cabeça dele. E os puros é os que já chegaram à perfeição, estes não precisam mais reencarnar. Nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos. É muito importante se lembrar disso. Por mais uma coisa acertada que a gente tenha feito, foi um espírito imperfeito que conseguiu fazer uma coisa boa. Logicamente, por ser imperfeito, foi com a ajuda de muita gente, de Jesus e dos espíritos amigos. Então, aqueles que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, somos nós. Ter essa consciência é fundamental para o nosso processo de reforma íntima, que é, diga-se de passagem, intransferível. Nem Jesus, nem Deus, nem Espírito Protetor, ninguém pode fazer isso por nós. É o uso do nosso livre-arbítrio, o enfrentamento com a dor, com as atribulações, com os percalços da vida, que vai fazer com que a gente vá tomando a decisão acertada. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Ser de Perfeitos, então, no item Os Bons Espíritos, o senhor Allan Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, não é a perfeição que ele diz, é o esforço. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça para se desligar dele e sempre consegue, se tem a vontade firme. Na questão 919, voltando sempre a ela, que é o tema da nossa fala, o senhor Allan Kardec pergunta a espiritualidade amiga. Haroldo Dutra diz que essa pergunta é uma pergunta baiana, porque ele pergunta o meio mais prático, mais fácil, mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao mal. E um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, nada acontece por acaso. A tal situação desagradável se repete, desestrutura o ser, traz raiva, traz medo, sensação de impotência, fracasso, uma série de coisas. Mas por que será que se repete? O que é que está faltando aprender com essas situações? São coisas simples do dia a dia. Uma mensagem que chegou no nosso celular pelo WhatsApp que não era para a gente, foi no grupo errado. Mas é uma mensagem que falava uma coisa que eu não gostei, eu já me aborreci. E não era nem para mim, não teve nem a intenção. Uma conversa com um amigo inesperado, ela toma um caminho que não era bem o caminho que a gente queria, e aí aquele trecho de um livro que foi parar na sua mão trouxe para você uma cobrança, uma necessidade, e isso tudo nos aflige, porque são situações que nós estamos aprendendo a lidar com ela. Então a ligação ou a lembrança de alguém que você não vê há muito tempo e lhe remete a uma memória que ele marcou com alegria ou com tristeza, isso tudo vai determinar como será aquele seu momento, como é que você vai agir, reagir. Não são ferramentas ou métodos que nos apoiam no processo do autoconhecimento e na compreensão de que nada acontece por acaso. Aquela ação, aquele pensamento, aquele sentimento, naquele momento, traz percepções do que você tem na bagagem emocional, de quem você é, viveu, processou e guardou em forma de emoção. Temos muitas emoções guardadas no nosso coração que a gente não tem nem coragem de enfrentar. Então, entender aos poucos, sem estresse, que os acontecimentos trazem uma leitura diferente para cada indivíduo. Exatamente porque cada um enxergará com o seu grau de maturidade ou de acordo com a sua maneira de lidar com essas questões que exigem um pouco de ação imediata, para que nós não reagimos, não temos uma reação animalesca,
que aí tenhamos pelo menos um tempinho de ponderação para poder mediar. Então isso vai definindo quem nós somos, na verdade, né? Na verdade, a espiritualidade diz que nós estamos mais perto dos animais, ou seja, agindo por instinto, do que de Jesus, né, que age com pleno amor, ama os inimigos. O Senhor Kardec, entendendo a importância dessa pergunta, né, ele não se aquietou, se conformou com a resposta, porque o meio mais prático, mais eficaz de enfrentar as adversidades é conhecendo a si mesmo. Ele sim, mas compreendendo toda essa sabedoria dessa máxima, a dificuldade está precisamente em se conhecer. Então, que meio é esse para chegar lá? Kardec quer os elementos ali para construir o bolo, né? Ele não quer ele pronto, não. Quem dá a resposta para ele é o próprio Santo Agostinho de Hipona. Fazei como eu fazia quando vivia na terra. No final de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado com o cumprimento de algum dever, se eu não teria feito mal a alguém ou se alguém tinha algum motivo de se queixar de mim. Esta prática, ela deve ser realizada com constante, até fazer parte da nossa rotina, se tornando um hábito, né? Acorda, agradece, vai dormir, faz uma meditação. Porque nós fomos também educados, treinados para fazer uma varredura na nossa vida no dia 31 de dezembro, faltando 5 minutos para romper o ano. Ah, o meu ano foi assim. Não, quem é que se lembra o que é que fez lá em janeiro, fevereiro, março, domingo, segunda, terça? Então tem que ser diário. Então esse exercício diário a gente vai diminuindo o estresse do dia seguinte, né? E como o estalar de dedos, de um momento para o outro, pode nos deixar desperto. Não agiremos como um autônomo que acorda, levanta, toma café, vai para o trabalho, fica irritado com o trânsito, briga com um amigo e às vezes discute até com quem diz que ama. E continua pensando, hoje eu vou pagar a conta, paga uma, pega a outra, pega o carro, volta para casa, deita, dorme, espera o dia seguinte e vai repetindo essas atitudes dias após dias, acumulando estresse, acumulando dissabores, guardando mágoa, incompreensões e intolerâncias. Então a doutrina espírita nos conduzirá naturalmente, mais cedo ou mais tarde, talvez até de uma maneira assustadora, a observar o que de fato nos faz nos sentir insatisfeitos e nos leve a perguntar o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é importante para mim e por que eu reluto tanto em tomar as decisões acertadas que me chegam por canais diversos. Diversos, a mensagenzinha da campanha do quilo às vezes bate na mão da gente e a gente descuidado, né? Nós, quando trabalhamos na campanha do quilo e dirigimos a reunião, perdão, nós fazemos questão de chamar a atenção de todos os trabalhadores e perguntar uma coisa que a maioria, 99%, não tinham feito. Você já leu a mensagem que é para você? Já sentiu o efeito dela na sua alma? Porque se a mensagem não tocou no seu coração, você vai dar ela aos outros para quê? Então, tudo tem que primeiro acontecer em mim para poder eu passar para os outros. Então, não dá para delegar o autoconhecimento a um amigo, a um terapeuta, a um psicólogo, um psiquiatra. Eles ajudam, né? Um medicamento para que algum religioso faça isso por nós, os pais, né? E muito menos esses que estão dentro de casa, que já estão cansados de nos dar orientação, né? A decisão a ser tomada depende sempre de nós. E é bom que seja assim, porque mais lá na frente nós não vamos colocar responsabilidades das decisões equivocadas em ombros alheios. Porque existem questões que precisam ficar claras. Se já entendeu que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? Então já está no ótimo caminho, porque já sabe que não existe acaso. Agora é preciso meditar, tomar as rédeas da vida e das emoções, entendendo que mais cedo ou mais tarde irá se deparar com o seu eu integral, ou seja, com a sua própria consciência. E ela é quem vai lhe cobrar o que foi feito e o que não foi feito. Se houve o esforço,
pode ficar tranquilo, porque é um caminho longo, de muitas curvas, de me desculpe, muitas descidas de me perdoe, né? Eu entendo, não se preocupe, foi sem querer, e é assim que a gente vai. Então foi assim que aconteceu com Santo Agostinho. Ele chegou a se reconhecer, a ver que necessitava de uma reforma em seu íntimo. Ele afirmava que aquele que em todas as noites se lembrasse das suas ações do dia e se perguntasse o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem no desdobramento da noite, adquiriria uma força para se aperfeiçoar, porque, acredite, Deus irá assisti-lo. Pedis e obtereis. Então, quando a gente sinceramente pede, Senhor, hoje eu magoei fulano, hoje eu me entristei com fulano, hoje eu não tive paciência, me ajude, Senhor, eu quero me inscrever num curso para aprender a ser humilde, bom e fraterno. Foi isso que Jesus se referiu quando disse, bateis e obtereis. Antes de vos deitar, indagais se fizeste alguma coisa que censurais nos outros, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. Alguma coisa que a gente fez que a gente tenha vergonha de ter feito. Então, isso a gente tem que meditar, porque não tem que se punir também. Meu Deus, 30 anos de doutrina espírita, já aplica o passe, atendimento fraterno, evangelho, você é imperfeito. Vai acontecer. E muitas vezes essa imperfeição, ela vem por uma necessidade de diminuir o orgulho. Porque se a gente só acertar, o orgulho toma conta e acha que já é mensageiro de Deus. Deus fala direto comigo. Então, medite sem receio. Se Deus nos chamar nesse momento e a gente entrar no mundo espiritual, onde nada é oculto, será que a gente temeria de se encontrar com alguém? Tem alguém que partiu que a gente diz, olha, ele que fique para lá, Deus que toma conta dele, que eu não quero nem ver. E se for ele que vier receber a gente? Então é importante meditar sobre isso. Muito importante, né? Então se a gente está partindo agora, né, foi entubado de repente por qualquer problema e, puxa, rapaz, eu queria pedir perdão a fulano. Então, te reconcilia com o teu inimigo enquanto estás lado a lado com ele. Então, hoje é o dia da gente tomar essas decisões. Não é que bom, que palestra boa, isso já está aí há quase 200 anos. Há 2000 anos Jesus falou isso para a gente. A doutrina espírita veio trazer essa luz clara e eu gostei, é muito bom. Não, não é não. É uma cartilha de orientação para a gente desencarnar bem. É um treino para a morte. Morrer bem é viver colocando com esforço os ensinamentos de Jesus. Não tem outro caminho. Na obra Palavras do Infinito, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, 3 meses apenas de desencarnado, Humberto de Campos, o irmão X, ele retorna do além através do jovem médio Chico Xavier. Ele só tinha 24 anos. E começou a escrever, sacudindo o país inteiro com suas crônicas de além-túmulo. Os jornaleiros gritavam, extra, 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 mensagem de Humberto de Campos depois de morto. E o povo lia assim com uma sofreguidão. Humberto de Campos Espírito, como qualquer jornalista, ele era um jornalista. Ele se encontra com uma figura ilustre do Evangelho e entrevista ele. Ele entrevista Judas Iscariotes e pergunta, é uma verdade tudo quanto reza no Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Judas diz, em parte. Pôncio Pilatos tinha seu cargo de salvaguardar os interesses romanos. O Sinédrio desejava o reino dos céus a ferro e fogo, e Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com sua pureza imaculada. O meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus, com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder. Planejei, então, uma revolta surda, como se planeja hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. Entregando, pois, o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi o suicídio, era a única maneira para me redimir de meus olhos. E aí Humberto de Campos pergunta, e chegou a se salvar pelo arrependimento? Ele disse, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores.
Depois da minha morte trágica, submergia em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. A minha consciência me condenava dia após dia. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma pelos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Agostinho, em seu Evangelho de Amor, diz: como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Judas, diz Humberto de Campos, não tinha conhecimento de si mesmo. Ele não sabia que por trás do amor à doutrina do mestre havia um homem que ainda amava o poder temporal. E assim acontece com todos nós. O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele afirma que temos um meio de controle que não podemos nos enganar com ele. Quando estiveres indeciso quanto ao valor de uma vossas ações, perguntai como qualificaria se ela tivesse sido praticada contra vós por outra pessoa. Procurai também o que pensam os outros e não negligenciei a opinião de vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou no vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 902, ele pergunta: é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Veja, né, a gente já está pegando a história de Judas Iscariotes, aí Kardec traz essa, que é uma coisa de espírito imperfeito, né? Ele quer saber se esse desejo de conquistar as coisas para praticar o bem. O sentimento é louvável, diz os Espíritos, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo será sempre desinteressado? Não estará oculta uma outra intenção pessoal? Eu vou confessar a vocês que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e entendi essa pergunta, isso já faz uns 30 anos, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de jogar na loteria. Porque eu queria ganhar na loteria e eu dizia para Deus que eu ia fazer hospital, creche. Menino, eu com uma loteria, eu estava conversando com vocês aqui agora, eu estou sendo sincero, e com esse mundão aí para eu conhecer, com essas belezas, fora as más inclinações, né? Porque aí a porta larga estava aberta, quem é que garante que eu não ia resistir às tentações? Então, essa é uma proteção que a gente tem que ter, entendeu? Ah, não, mas você com dinheiro podia ajudar muita gente, mas será que eu ia ajudar mesmo? Ou primeiro eu ajudaria os meus, né? E a mim mesmo, para depois pensar em terceiros, né? Porque se fosse assim, Chico Xavier tinha ganho na loteria, Divaldo, Dom Helder e tantos outros aí, porque já realmente tinha uma alma voltada para a caridade. Então, aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como se arranca a erva daninha de um jardim. Que faça um balanço de sua jornada moral, como o negociante faz de seus lucros, de suas perdas e de seus ganhos no final do trabalho. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso do que o outro. Se a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar em outra vida. E Kardec traz mais uma questão, na 904 Livros de Espíritos, que muitos confundem como sendo importante, né? É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda, né? Porque às vezes nós temos uma intenção boa por trás de tudo. E aí os espíritos, isso depende o que leva a fazê-lo, né? Se o escritor quer fazer escândalo, ele só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se propaga, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo, o espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal, né? Nós estamos em ano de política, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu digo muito aos meus familiares e meus amigos. Se quiser me ajudar na política, me mande mensagens boas falando de qualquer um. Não me mande mensagem mal falando de ninguém,
porque nem eu vou valorizá-la e nem vou repassá-la, porque a gente já sabe de tudo isso. Eu nem assisto televisão porque só é o que mostra. Então eu preciso conhecer quem é bom. E aí eu tomo a minha decisão, né, com o que é que eu vou fazer. E geralmente eu tenho feito e lá na frente eu tenho visto que eu queria mais dele. A gente cobra muito de espíritos imperfeitos que estão no poder. São iguaizinhos, por isso que eu não me meto. Eu já sei que eu ia fazer a mesma coisa. Né? Querendo esmiuçar ainda mais essa questão, Kardec pergunta, então como julgar nesse caso a pureza das intenções e a sinceridade de um escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve coisas boas, procura aproveitá-las. Se escreve mais, é uma questão de consciência que diz respeito única e exclusivamente a ele. Então, quando eu pego uma obra espiritualista, né, que colocam no mercado como espírita, e eu já vejo que distor de Kardec, eu simplesmente refuto a obra, não dou ela a ninguém, boto na prateleira, porque possa ser que lá na frente a gente possa usar ela para um estudo, né? Mas se ela tem algo que não é bom, a gente não tem que mandar para frente. Então, de resto, esses escritores só quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe reforçar o preceito que ele tem através do exemplo. Então, passar uma mensagem é importante, mas quem está passando tem que dar o exemplo. Essa é a grande dificuldade nossa. Como se expressou Jesus através do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 4 e 5. Tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar a trave do olho de vosso irmão. Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade que o homem tem de perceber os erros alheios e a dificuldade que tem de perceber os seus próprios erros. Para julgar a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se para fora de si e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, a partir desse hábito, fica mais fácil conhecer-se, suas qualidades em desenvolvimento, as questões ainda frágeis, querendo cuidados, atenções especiais, que são nossas imperfeições já classificadas em nós mesmos como negativas. A gente sabe, porque em cada encarnação a gente veio para combater uma má inclinação daquelas que está muito à flor da pele, e outras a gente ainda não tem condições, porque na verdade elas se misturam, assim como as coisas boas também se misturam. Não é? Então a gente foca naquela onde a gente tem mais dificuldade. Né? Geralmente, as que nós temos mais dificuldade são aquelas que vêm carregadas de emoção, né? Porque são sentimentos com mágoa, com tristeza, com revolta, com ódio. Isso a gente já vem acumulando e carregando de uma encarnação para outra. São espíritos que estão se reencontrando e ainda não conseguem se amar, não conseguem ser amigos, não conseguem brincar e se divertir. Né? Então isso é uma luta que precisa ser vencida. Então nós estamos inseridos na lei de progresso, que é inevitável. Mas não precisa ser feito através da dor e do sofrimento. A gente pode prosseguir amando. O apóstolo Paulo, mesmo depois de ter se encontrado com Jesus na estrada de Damasco, ele repetia para ele mesmo: pois eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, não tem outro processo. Eu só posso alimentar um mal em mim quando ele se tornar consciente, quando ele vier à tona. Porque se ele estiver lá no meu inconsciente, como é que eu não me dei conta dele ainda? Por isso que a lei de sociedade é importante. Precisamos desenvolver a humildade para quando esse mal atingir o próximo, a gente reparar os danos que ele causou. Né? Mas orando e vigiando, não é necessariamente esse mal tenha que vir, porque o próprio Paulo disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, de tanto amar, a gente não vai saber nem o que é odiar e se magoar. E nesse mergulho interior, ele queria progredir no bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento das leis divinas, e passou a ser exigente com ele mesmo, combatendo tenazmente o mal que lhe fazia mal, até eliminá-lo, devolvendo, desenvolvendo as virtudes. Ele desenvolveu as virtudes de Jesus a tal ponto que ele mesmo escreveu lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com o Cristo. Assim
já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou à morte por mim. Então, nas descobertas de si mesmo, o homem vai perceber que é o orgulho que ele leva a sentir-se ofendido, que o impede de perdoar, que está presente, que está ausente nas dificuldades de ver-se como é e no disfarce dos seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos, não se aceitando como é em verdade, passando a responsabilizar o mundo quando não responsabiliza o próprio Deus, se não entende ainda esse Deus bom, justo e misericordioso. Então ele não entende por que tanta miséria, por que uma criança nasce cega, por que uma criança nasce embaixo da ponte, por que uma criança agora com 8 anos desencarnou de uma doença, de uma queda, né? Como a gente vê no filme As Mães de Chico, né? Onde aquela doméstica deixa a criança cair da bicicleta e os pais ficam com muita raiva da doméstica, culpando ela pela morte do filho. Quando elas vão conversar com o Chico, a primeira coisa que Chico diz é: você já agradeceu a sua doméstica? E ela fica assustada. Agradecer pelo quê? O garoto, ele nasceu com uma doença severa e ele ia desencarnar exatamente com essa idade. Só que ele ia cair dos seus braços. Você se perdoaria se ele tivesse caído dos seus braços? Ela se colocou na sua frente como um anjo libertador do seu sofrimento. E a gente não enxerga isso. Sempre vai logo para o revide. Não procura entender as coisas de Deus. A gente diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus é onipotente, onipresente. Na hora que acontece uma coisa ruim comigo, eu me esqueço de tudo isso. Aí vem o animal, querer resolver as coisas, vai arrumar mais aflição. Então, esse orgulho que nos impede, né? Queremos que os outros vejam como ele pensa o que é que deseja ser. Então, eu quero que eles me vejam como eu quero que eles... Mas eles estão vendo com outros olhos, destacando os meus defeitos, os defeitos alheios, pensa que esconde e desviando. Quando a gente começa a apontar o defeito dos outros, é para esconder os nossos. Quem diz isso são os psicólogos, né? Foi por isso que Kardec afirma que o orgulho, além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Jesus se empenhou em combatê-los como o principal obstáculo ao progresso. O orgulhoso tem dificuldade de ser caridoso, indulgente, tolerante, paciente, obediente, resignado, tem dificuldade de ser manso, de ser pacífico. Então busquemos todos nós que consideramos Jesus como nosso modelo e guia, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros. Todo mundo tem um bem. Fomos criados por Deus, sendo benevolentes com suas faltas, tanto quanto desejamos que os outros sejam com as nossas. Sejamos rigorosos e exigentes conosco, combatendo com tenacidade. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. O céu será tomado pelos violentos. Aqueles que, ao reconhecer a sua má inclinação, combatê-las sem pena. Não tem esse negócio de, segunda-feira o médico disse que o cigarro está fazendo mal, segunda-feira eu deixo. Ou então, não, eu vou diminuir. Poxa, se já é mal, a decisão tem que ser violenta, não pode ter bondade com o que é ruim dentro de nós, não. Agora, para praticar o bem, domingo tem campanha do Quilo, eu acho que eu vou, mas está chovendo, o sol está quente, no sábado eu vou dormir tarde. A gente sempre cria uma dificuldade, né? Sempre a gente cria uma dificuldade. Isso é fruto de espírito imperfeito mesmo, né? É natural. Graças a Deus a gente tem amigos, né, que pega a gente distraído, convida para vir estudar, e aí a gente, nessa vontade de aprender, preparou um trabalho, pesquisou, estudou. Agora eu vou ter que botar esse danado disso que vocês arrumaram para mim em prática. Olha o que vocês arrumaram para mim. Mas o caminho é esse mesmo, não tem outro. Porque bem compreendido, mas principalmente bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos acima, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Pois um e o outro são o mesmo. O Espiritismo não institui uma lei nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. E isso leva tempo para entender. A clareza de sua essência mesmo é onde lhe vem a força, porque vai direto à inteligência. Tudo que a gente está falando aqui não tem nada que eu preciso pegar um dicionário
para saber o que foi que Jesus disse. Está muito claro. Nada tem de misteriosa de seus iniciados, não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Né? Em alguns, a névoa ainda envolve, tira a visão do infinito, dificultando esse rompimento de seus hábitos, não percebendo qualquer coisa melhor do que aquilo que os tornam fortes diante da fraqueza do próximo. Ela tem a crença, tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada nem bem pouco lhe modifica as más tendências. Não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-lo, para lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de vencer essas suas más dificuldades. Pedem aos espíritos constantemente, incessantemente, que os iniciem nos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar nos segredos do Criador. O senhor Kardec chama estes de espíritas imperfeitos. Alguns ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para aqueles que compartilham com ele de suas fraquezas e das suas prevenções. Daí os grandes problemas que acontecem dentro das casas espíritas, grupinhos que se formam e se esquece que Jesus disse: cegos que conduzem cegos, ambos vão cair no precipício. Então, esse trabalho de confraternização, de união, de diálogo é fundamental para que cada um tenha o direito de se colocar. A gente pode até colocar algo que contrarie toda a proposta, mas eu tenho que ser aceito no grupo com a minha imperfeição e que eu seja ajudado, conscientizado pelos os que já se dizem amorosos. Porque se for bater de frente e expulsar, quem é melhor do que quem? Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é fundamental. Quem eu sou? De onde eu vim? O que é que eu vim fazer na Terra? E para onde eu vou quando sair daqui? Esse é o primeiro passo que vai tornar o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que ele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara de futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras do coração e nos outros se conservam inertes. A parábola do bom semeador fala isso de uma maneira belíssima, Os tipos de coração, onde a semente do Evangelho de Jesus, em um cresce, dá 30%, dá 60%, dá 100%, enquanto outros não faz nenhum sentido e não produz nada. Então, um é tocado no coração, que torna a sua fé inabalável. Escreve o senhor Allan Kardec com letras vivas. Eu coloco isso sempre na minha vida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que é se transformar moralmente? É não estar mais em mãos com conversas desagradáveis, discussões estéreis, leituras impróprias, filmes que não fazem nenhum sentido educacional, piadas grosseiras, diversões que lhe tirem a energia e a vitalidade para no outro dia amar com mais intensidade. Então isso é uma transformação moral, começar a se apropriar de coisas que me tornem mais humano, mais fraterno, mais benevolente. E se reconhece pelo esforço, porque reconhecendo que é imperfeito, com certeza nessa vida de sociedade a gente vai cometer equívocos. Então, que se esforçar para que elas não se repitam. Outras virão, mas aquela que a gente se esforça para que ela não se repita. Então, enquanto se contenta com o seu horizonte limitado, o outro apreende alguma coisa de melhor e se esforça em desligar-se dele. Então, espíritas, amai-vos. Então, esse é o primeiro mandamento fundamental. Foi o que nos uniu, que vocês me convidaram, pelo carinho que foram me buscar longe. Então, essa caridade do Cristina de Menezes para com aqueles que vão, para aqueles que chegam, é uma coisa assim impressionante. Você não tem como dizer não. Essa conversa agora poderia ter sido meia-noite, 1h da manhã, a gente estaria aqui pelo carinho que a gente foi recebido nessa casa e pela alegria que a gente vê todos que estavam lá dentro com prazer fazendo as suas tarefas. Então, são momentos como esse que a gente tem que guardar no coração, porque são eles que vão nos dar
o sustento para enfrentar aquilo que a gente chama de dificuldade. Então, a mensagem do Espírito de Verdade, em Paris, 1868. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz que germine plantas e se levantem ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro reúne os feixes e bem espaço na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. O próprio Jesus vindo mais uma vez com seu evangelho redivivo. Mas os homens ingratos se desviaram no mau caminho, reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer ajudar, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, é que nós nos socorremos mutuamente, que se faça ouvir mais uma vez a voz dos profetas, dos apóstolos, mas a dos que estão ainda no corpo a clamar. Orai, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, é a volta à verdadeira vida, e a prova escolhida durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão, porque nós temos um planejamento reencarnatório. Ninguém mergulhou na carne no escuro, não. Foi escolhido a família, a profissão, o nível social, a cor da pele, do cabelo, a roupa masculina ou feminina. Tudo isso foi planejado. Temos que dar graça por tudo para não aproveitar o instrumento de nossa elevação. Então ele diz, homens fracos, compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afastei o facho que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para vos clarear o caminho e vos conduzires como filhos perdidos ao regaço do meu Pai. Então Jesus vem trazer essa luz através da doutrina espírita, para que a gente creia, ame, medite sobre todas as coisas que nos são reveladas. Não misturar as coisas boas com as coisas ruins, os sofismas, as utopias com as verdades. Espíritas, eis o nome do teu nome. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. No cristianismo nós vamos encontrar todas as verdades. As de origem humana são erros que nelas se enraizaram. Eis que do além-túmulo, nós que julgávamos o nada, vozes clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes vencedores da impiedade. No livro Estante da Vida, através, mais uma vez, do nosso querido Humberto de Campos e o nosso não menos querido Chico Xavier, ele revela que enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se um véu no céu de Jerusalém. E entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Fios de claridades indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe abafejava a fonte de herói, enquanto os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor. Estavam os mensageiros do céu em torno do Cristo, quando um anjo aureolado de luz apareceu, solitário. Desceu na magnificente altura, não trazia nenhum seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés. Entre respeitoso e esternecido, não se deteve na contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros que tinham vindo antes. Procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros seres angelicais presentes. Era o anjo solitário. Antes de tudo, ele desejava conhecer a vontade do Mestre naquele momento. E em êxtase, ele lançou o busto do inesquecível supliciado e colou por um instante o ouvido atento aos seus lábios, que balbuciaram de leve. Jesus pronunciou algo em favor de Judas, que havia se suicidado.
O mensageiro solitário de imediato desceu do seu monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Era o anjo da caridade. E dentro dessa feição que nos envolve, que nos convoca a ser esse anjo dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, a orar pelos que nos perseguem, a orar pelos que nos caluniam, para que um dia a gente possa pensar, pelo menos, em abraçar e apertar a mão de um inimigo, porque amar ainda a gente ainda não consegue, esse agente sou eu. Né? Amar um inimigo como se ama um amigo, um filho, uma mãe, como Jesus ama a todos indistintamente, ainda está longe do nosso progresso evolutivo. Mas já entendendo que ele é um irmão e que ele sofre porque ainda não tem esse conhecimento que nós estamos nos apropriando, que ele ainda não escuta a palavra de Jesus há muito tempo, que ele é mais ofendido do que respeitado, que nossas preces cheguem até esses nossos irmãos. Envolva-os de uma maneira tal que eles sintam uma brisa suave tomando conta de sua alma e eles sintam um raio de luz o convidando, assim como acontecera com André Luiz, uma esperança, um raio de luz. Um Deus que está em todos os lugares para que ele tome a decisão certa de dizer a si mesmo, para aqui eu não volto mais. Então, o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. E Espiritismo é a escola, o mestre amado é Jesus. Eu não tenho palavras para dizer a minha alegria, a minha satisfação, a minha felicidade de ter estado com vocês. Espero, sinceramente, que a gente possa meditar sobre quem somos e que nós temos duas essências, a espiritual e a material. E quando nós formos nos deitar, que nós possamos nos lembrar um dos outros e pedir para que nossos guias espirituais nos reúnam numa grande assembleia no plano espiritual, porque eu preciso ouvir algum de vocês também falar para mim. Muita paz. Grande Júlio. Meu querido amigo, eu não respondi nenhuma pergunta, porque eu nem olhei para o chat. Ainda tem 10 minutos para quem quiser. Pronto, quem fica, quiser fazer pergunta, pode mandar ligar o microfone, fica à vontade. Sintam-se à vontade, nós estamos em família, como sempre. Somos aqui todos unidos e reunidos em nome de Jesus. E as dúvidas, o que a gente busca de conhecimento através da leitura, a gente pode tirar agora. Afinal de contas, tem um evangelho que... o capítulo que eu li no Exódio, o capítulo 11, caridade para com os criminosos. É impressionante diante de tudo isso que você falou. É incrível como se trabalha o amor, como se trabalha o cuidado que a gente precisa ter com o outro. Ícaro, esse trecho é lindo. viu, Ícaro? Eu estava meditando agora, no final da fala da gente, uma coisa que aconteceu comigo, porque eu não tenho mediunidade nenhuma, é zero, um paralelepípedo. Mas essas coisas boas que acontecem, com certeza é intuição. Isso é Isabel Cristina que está ali? Eita, minha linda. Estou vendo. Olha, aí o que acontece? Então eu comecei a ler Caminho, Verdade e Vida de manhãzinha, fazendo somente a leitura. E aí um amigo nosso do movimento espírita disse: Júlio,
Porque a gente que é doutrinador, a gente tem muito cuidado com elogio. Júlio, olha, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, muita competência, acrescente alguma coisa, porque a mensagem é de 2 minutos. Então ele me colocou num patamar para que eu pudesse falar mais uns 10. Graças a Deus eu estava muito bem acompanhado, porque isso são coisas que fazem com que o orgulho da gente, né? Aí eu, na hora, foi inspirado, não fui eu não, foi inspirado, eu disse, olha, porque o livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, ele faz uma leitura, eu vou abrir qualquer página, ele faz uma leitura do Evangelho de Jesus, bem curtinha, de Pedro, de Lucas, de João, né, de Mateus, e aí Emmanuel faz um esclarecimento. Aí eu, por inspiração, eu disse a ele, olha, veja só, quando Jesus falou, ele falou de uma maneira que não poderia ter clareza maior, não. Pela nossa ignorância e inferioridade, Emmanuel fez a caridade de colocar isso de uma maneira coloquial para nós. Quem é Júlio para acrescentar alguma coisa a Jesus e a Emmanuel? Então, quando a gente termina uma fala dessa, eu estou tão cheio assim das coisas que eu falei, que eu preciso degustar ela. Porque se a gente for falar agora do cachorro, da planta, do gato, aí eu vou perder isso que está tomando conta do meu coração, essa vontade de perdoar, de amar, de fazer o bem ao próximo. Então, eu quero dar um beijo em todo mundo, um abraço muito grande a todos do Cristina, e você comanda daqui para frente.